Então, eu estou aqui falando um pouquinho de ansiedade, das mudanças que ocorreram nesse período, né? Então, o home office, que era o que eu estava falando agora, é algo que pode ser muito bom por um lado, mas muito ruim por outro. Por quê? Porque é necessário que quem tem o trabalho em home office estabeleça rotina e mantenha disciplina. Então, quando eu penso em home office, eu não posso pensar assim, é tranquilo, estou trabalhando em casa, está tudo numa boa. Não, por quê? Porque ou você pode trabalhar pouco por estar em casa, protelar, deixar as coisas para depois e não se tornar produtivo, ou você pode fazer uma das piores coisas que para a saúde mental, muitas vezes, tá? Que é levar trabalho para casa, literalmente. Então, há necessidade de estabelecimento de uma disciplina, de um cronograma e de uma rotina. Se no meu trabalho eu trabalho das 8 da manhã até meio-dia, retorno, fico da 1 às 4, por exemplo, eu tenho que me organizar e eu tenho que tentar manter essa rotina do meu trabalho. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu vou só tentar fazer isso, só vou terminar isso hoje para aliviar para amanhã, mas o amanhã sempre vai ter algo a mais. Então, quando a pessoa vai para o home office, se por um lado ela pode se tornar pouco produtiva, por outro lado ela pode começar a desenvolver um trabalho em excesso e a vida pessoal dela fica totalmente em segundo plano. E aquilo que já está ruim devido à pandemia, né? Eu tenho poucas opções de lazer, eu tenho muitas coisas que me deixam angustiado, que me deixam ansioso, vem junto a sobrecarga do trabalho. Então, temos que cuidar muito bem disso e é necessário disciplina e organização. Tá? Associado à ansiedade, né, é importante de eu lembrar também que agora, por assim dizer, não que nós devamos diminuir a guarda, muito pelo contrário, nós estamos agora iniciando na Europa a segunda fase, a segunda onda do corona e vai chegar no Brasil, está já ensaiando aparecer por aqui, né? Então nós não podemos baixar a guarda, mas no início, quando tudo era meio que uma novidade terrível, as pessoas se preocupavam muito, né? E junto com esse excesso de preocupação, com esse medo de vir a morrer, medo de que algum familiar venha pegar a doença e venha a morrer, aumentou também os índices de transtorno de pânico. Tá? Que o pânico nada mais é do que um medo iminente, né, de que algo ruim venha a ocorrer. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, ela vai ter naquela hora uma sensação iminente de morte. Tá? E isso tudo é absolutamente inexplicável, não faz o menor sentido. Tudo bem, está tendo corona, está tendo covid, mas no momento em que eu estou tendo a crise, em que eu tenho essa sensação de morte, por que eu estou tendo isso? Por que eu estou sentindo como se eu fosse morrer? Por que eu estou com esse medo de algo desconhecido que não existe e não tem justificativa? Isso tudo faz parte desse transtorno de ansiedade chamado transtorno de pânico. Tá? Houve também muitos relatos, e eu estou vendo muito isso no consultório agora, né? Piora também de outros transtornos que antes a pessoa identificava e tentava controlar e a família ajudava, que é o que? Os transtornos obsessivos compulsivos, tá? O que vem do toque. Principalmente aqueles que são associados à higiene. Então, as pessoas, temos que ter higiene, indiscutível. Tá? Mas assim, existe um limite entre eu ter higiene, eu usar o álcool gel, eu lavar as mãos, eu tomar banho, eu trocar de roupa, né? Cuidados com sapatos, uso de máscara, uso de luvas, que é necessário para este momento. Mas existe o exagero que é derivado do transtorno obsessivo. Ter que lavar as mãos inúmeras vezes, né? Ter que trocar de roupa inúmeras vezes, né? Então, todos os exageros que antes a pessoa conseguia identificar, agora com a pandemia, esse processo de identificação se torna prejudicado. E ela acaba muitas vezes piorando esses sintomas. Tá? Associado à parte da ansiedade, pessoal, a gente não pode esquecer a depressão. Aumentou muito. Houve o afastamento social. As pessoas não têm mais contatos, como eu falei no início, né?
com aqueles que ela ama, com aqueles que ela gosta. Então aumentou muito o sentimento de solidão, aumentou muito a sensação de fragilidade existencial e, consequentemente, a depressão, né? Associado a isso, esse medo do que vai ser o dia de amanhã. Poxa, eu estou sozinho, eu me sinto frágil, eu tenho medo, eu vejo, ligo a televisão, tem emissoras que se ligam à televisão e, como dizem alguns pacientes, escorre sangue da televisão. Tudo isso piora, tudo isso agrava, né? Então é essencial que a gente venha a buscar maneiras, que nós venhamos a buscar saídas, procurar apoio, né? E soluções para isso. Então vamos falar um pouquinho disso também, né? É importante a gente procurar ter contatos, mesmo que virtuais. Não deixar as amizades cair por conta. A atividade física se torna essencial, tá? E é necessário, eventualmente, se permitir, tá? Com bom senso, com cuidados, sair à rua de máscara, tá? Passear, evitar locais com muitas pessoas, mas se for necessário, eventualmente, dependendo da situação, né? Vou dar uma explicação melhor sobre isso. Eu estava conversando com um colega e ele falou que o índice de morte de causa cardiológica durante os meses de abril e maio, tá, aumentou de maneira vertiginosa. Por quê? Porque por medo do Covid, os pacientes que começavam com dor no peito não vinham mais para as emergências. Tá? Com medo de ir para a emergência e entrar em contato com Covid, as pessoas que estavam com uma angina acabavam ficando em casa, e essa angina na verdade era um infarto e elas acabaram falecendo. Então assim, houve muito esse tipo de situação. Eu estou pegando o exemplo da parte cardiológica, mas de todas as outras áreas certamente houve também, né? Então assim, é necessário bom senso, é necessário ponderação, tá? E por aí vai, né? Eu tô vendo aqui como é que tá algumas coisas de perguntas já. Já quer dar... A Edla tá dando boa noite. Boa noite. A Márcia também, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. A Elenara tá aqui também mandando boa noite aqui no Facebook. Boa noite, Elenara. A Dona Lore também. A Dona Lore, querida. Estamos sentindo muita falta da Dona Lore. A Eliana, a Carla. A Eliana, eu sabia, a Eliana não tá sempre junto. A Eliana, tá sempre junto. E nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Como lidar com o medo de ir ao médico e comprometer ainda mais a saúde? Então, isso vai justamente a favor daquilo que eu estava dizendo, né? Todos os atendimentos médicos hoje que a gente está fazendo, estamos tendo cuidados, tá? Os cuidados de sala de espera, os cuidados da sala de atendimento, tá? Tudo isso está sendo feito dentro de caráter da parte de higienização, tá? Para proteger o paciente. Todos os médicos sabem que é necessário isso. O paciente tem que ir no médico e ele tem que ir no médico sabendo que ele está seguro, tá? Então assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Instituto Kaplan, tá? Existe o isolamento entre as poltronas, está reduzido o número de acompanhantes, os pacientes estão vindo com horários bem marcados, está tudo bem organizado, né? Em todas as salas, os atendimentos são feitos com o profissional que atende está de máscara, né? Por vezes, dependendo da situação, face shield também, né? Todo paciente, antes do paciente entrar, nós higienizamos a mesa onde o paciente vai encostar, cadeiras e por aí vai. Então assim, todos os cuidados estão sendo tomados. O que o paciente tem que fazer? Tem que tomar também cuidados que todo mundo sabe, né? Tem que andar de máscara. A máscara vai ser retirada se o médico achar que tem que retirar a máscara para fazer a parte do exame físico, né? Álcool gel, tá? Procurar chegar ao local, se possível com um carro próprio, se não possível daqui a pouco pegar um Uber, que os Uber também está tendo uma política das próprias empresas de segurança para o passageiro, né? Chegando em casa, lavar as mãos,
tomar banho dependendo da situação, né? Então, assim, ir ao médico é muito mais seguro, por assim dizer, do que não ir ao médico. Falando de saúde mental, tá? Por nessa especificamente que vai mais para a minha área, é muito pior o paciente não procurar ajuda, tá? Ele pode vir a adoecer muito mais da própria patologia mental, dos próprios sofrimentos dele por não procurar ajuda, do que o risco que ele vai correr em pegar Covid, em ficar contaminado, se ele tomar esses cuidados. Tá? Então, assim, tem que ter a preocupação? Tem que ter a preocupação. Não é ir para a praia que tu vai com chinelo de dedo, bermuda, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Não pode, tem aquelas memes que se faz, né? Que surge de volta e meia, em que as salas de aula estão vazias, mas as praias estão lotadas, né? Médico é saúde, é necessário para todos, né? E os próprios médicos também vão nos médicos, né? Então, por aí vai, né, pessoal? Então tem que ter esse bom senso. Temos outra pergunta aqui, doutor. O medo da morte é sempre relacionado à crise de pânico? Cada caso é um caso, tá? Eu não posso dizer a palavra sempre e a palavra nunca na medicina, até que prova contrária não são adequadas. A crise de pânico, ela é caracterizada por isso, tá? Agora, não necessariamente todo o pânico vai ter isso, e toda vez em que a pessoa tiver uma crise de ansiedade associada ao medo de morrer, isso vai ser pânico, tá? Quem pode determinar isso melhor e ajudar a pessoa que sofre é justamente um profissional da área da saúde, que vai ajudar a identificar isso, né? Existem outras características, às vezes, que está na crise do pânico, em que não é o risco de morte, né? Mas nem a sensação de morte, né? Mas nem toda vez que há sensação de morte iminente é pânico, mas a maioria é. Eu espero ter sido claro, mas vai mais ou menos por aí. Quando devo procurar tratamento para saúde mental? O tratamento para saúde mental, ele se dá, na maior parte dos casos, em duas situações. O paciente percebe o seu sofrimento, tá? E ele vai em busca disso, do tratamento e da melhora. Ou aqueles que convivem com o paciente, os amigos, a família, aqueles que se importam e aqueles que amam o paciente, chegam para o paciente e dizem, olha, não está bem, tu precisa de ajuda, né? Então, aquelas pessoas que amam muitas vezes nos sinalizam muito mais do que a gente por si consegue perceber. Então, há sofrimento da pessoa, sofrimento emocional, sofrimento psíquico, a pessoa não se reconhece dentro daquilo que ela faz, ou há sofrimento emocional, sofrimento psíquico que o paciente causa nas pessoas que convivem com ela, esse é o momento que ele tem que ir obrigatoriamente, tá? Pessoal, uma curiosidade, as estatísticas nos mostram que cerca de 30% apenas das pessoas que precisam procuram um atendimento da saúde mental. Então, 70% sofre calado ou ignora, finge que não tem. E muitas vezes, quando alguém que se importa com essa pessoa, que ama a pessoa, que aponta para ela, fulano, não dá, tu precisa de ajuda, tem tal e tal situação que está ocorrendo, por negar, ela acaba muitas vezes até se afastando dessa pessoa e o sofrimento se mantém. Tá? Então, essas situações, quando ocorre, procurem alguém que, assim, se não for nada sério, o profissional técnico, ético, correto, ele vai chegar para você e vai dizer assim, olha, o que tu tem não é nada grave. Tá? Mas se houver necessidade qualquer de tratamento, de psicoterapia, de medicação, ele vai indicar. Tá? Eu digo, como eu trabalho com muitos psicólogos, o que para mim é sempre um prazer, porque a gente trabalha muito em equipe e isso é fundamental. Não existe saúde sem trabalho em equipe, né? Um psiquiatra vai saber indicar um psiquiatra ético, correto, vai saber indicar quando há necessidade de medicação, quando há necessidade de psicoterapia. Um psicólogo ético, correto, ele vai saber indicar também quando há necessidade de uma avaliação psiquiátrica ou não. Tá? O Lucas perguntou aqui, o que posso fazer para reduzir a ansiedade? Lucas, então, reduzir a ansiedade. É uma pergunta muito boa. O que eu preciso fazer para reduzir a ansiedade?
eu preciso me ocupar, eu preciso ter ocupação, eu preciso gastar a energia. Vamos pensar na ansiedade como um excesso de energia, em que meu pensamento fica solto e ele vai lá para esse futuro catastrófico, como eu falei no início, e isso me gera sofrimento. Então, o que eu preciso tentar fazer? Eu preciso dar um foco para esse meu pensamento, mas às vezes a energia é tanta em que eu não consigo focar. Por exemplo, eu começo a ler, eu não consigo prestar atenção. Então eu posso daqui a pouco cansar o corpo, então eu preciso fazer atividade física. Tá? Eu preciso buscar prazer. Pessoal, eu preciso entender que prazer nada mais é do que um antidepressivo e um ansiolítico natural. Tudo aquilo que eu faço que me dá prazer, eu libero substâncias, neurotransmissores que me deixam relaxado. E esse é um dos motivos que muitas vezes a pessoa acaba comendo, por exemplo. Está ansioso, come. Por quê? Porque comida é uma forma de prazer. Eu como, vai me liberar dopamina, vai me liberar substâncias que me deixam mais tranquilo, que me deixam mais relaxado. E é bom isso e é gostoso. Tá? E só que o problema é que eu não posso deixar que isso se torne a minha única fonte de prazer. Tá? Então, assim, de maneira resumida, atividade física ajuda muito, procurar ocupar o pensamento, tá? Procurar ter um foco e, acima de tudo, identificar aonde está meu pensamento. Poxa, meu pensamento está lá no futuro, em que eu já estou me vendo dentro de uma UTI morrendo de Covid, mas eu não sou fator de risco, eu não tenho problema nenhum, eu estou me cuidando certo, está tudo certinho, não tem porquê. Pô, peraí só um pouquinho, vamos parar de pensar besteira, volta para o presente. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ó, depressão é excesso de passado. O deprimido vive muito no passado. O ansioso é o excesso de futuro, ele vive muito no futuro. O segredo da felicidade é eu estar vivendo o momento presente. E aí eu vou ter técnicas, por exemplo, como de meditação. A meditação, ela ajuda muito a diminuir a ansiedade, ajuda muito a ter esse controle. Por quê? Porque ela tenta me puxar para o presente. Né? Hoje tem técnicas de mindfulness que se usa também, que está se estudando muito, que é justamente isso, é tentar tirar a pessoa desse passado de excesso, esse excesso de passado da depressão, esse excesso de futuro da ansiedade e trazer ela para o presente. Eu sou feliz hoje, neste momento. Se eu vou ser feliz amanhã, eu não sei. Se eu fui feliz no passado, poxa, talvez, mas se eu fui feliz no passado é porque naquele passado, naquele momento eu estava feliz. Então isso a gente tem que procurar fazer para controlar, né, a ansiedade e tudo mais. A André escreveu pra gente: perdi minha tia com câncer de mama e penso constantemente que também teria doença, por isso tenho medo de fazer os exames. André, tu sabe que assim, ó, esse medo é um medo que acompanha muitos pacientes. Tá? Não apenas o medo de vir a fazer os exames porque eu tive um familiar, como também é o medo de fazer os exames quando o paciente já teve câncer e está fazendo tratamento de rotina ou está em processo de tratamento em que precisa fazer exames para ver como é que está a doença. Eu tenho que entender que esse medo que tu tem é um trauma, tá? E isso é compreensível. A única maneira que tem de eu lidar com o medo é eu enfrentar o medo. Tem uma história que eu conto para alguns pacientes, tá? Em que eu ouvi ela com um professor meu, que é uma pessoa que eu admiro muito e que tem um conhecimento muito grande e uma pessoa muito culta, que ele contava para nós a história de Phobos, que é o deus grego do medo. Uma vez, um pescador, bateram na porta desse pescador e quando ele abriu a porta, havia um homem e ele viu, isso era na Grécia Antiga, né, que esse homem era Phobos, o deus do medo, que ele estava em um formato de humano. Quando esse pescador começou a viu que era aquele homem e se deu conta, ele começou a ficar com medo. E aquele homem começou a ficar desfigurado e começou a ficar monstruoso. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e foi se tornando cada vez mais ameaçador. E esse homem foi indo para trás e chegou uma hora que ele ficou contra a parede e ele não tinha mais como correr. E nessa hora ele se deu conta, peraí só um pouquinho, para. Por que eu estou com medo? Eu não sei nem o que ele está fazendo aqui, eu não sei por que ele está aqui, eu não sei nem por que eu estou com medo. Quando ele começou a se dar conta disso, o monstro assustador começou a voltar para a forma humana. Tá? Então assim, e conta a lenda que
na verdade, o Phobos estava indo na casa do pescador para comprar peixe. Tá? Então, assim, por que é importante? Por que eu uso essa história e gosto dessa história? O medo, muitas vezes, nós mesmos alimentamos. Eu entendo que tu tenhas esse medo de vir a ter câncer de mama ou qualquer outro câncer, tá? Que se tenha na família. Só que é justamente fazendo os exames que a gente vai conseguir prevenir, detectar com antecedência e tratar o quanto antes. Não entenda os exames como um inimigo. Na verdade, os exames são o teu amigo, é o teu aliado que vai te ajudar. Caso o inimigo realmente apareça, ele vai detectar antes. Não vai deixar o Phobos virar monstruoso. E quando tu vê, ele vai estar lá pequenininho e tu pegou ele antes e resolveu se vier a aparecer. Tá? Em que momento do tratamento oncológico eu preciso buscar ajuda psiquiátrica? Olha, o que eu vou te dizer? Muitos estudos mostram que junto do tratamento oncológico, muitas vezes o índice de depressão aumenta em mais de 20%. Com a depressão, diminui a adesão ao tratamento por vezes, o paciente se sente menos confiante e tudo piora. O que é o ideal? O ideal é que muitas vezes o paciente já no início procure. Olha, eu estou com medo, poxa, o diagnóstico de câncer, ele é um diagnóstico que ele abala a vida do paciente, né? Qualquer pessoa e da família também. Eu costumo contar também para alguns pacientes, porque muitos me procuram logo após o diagnóstico. E eu costumo dizer o seguinte, fazer um comparativo. Na década de 80, havia 2 diagnósticos que na cabeça das pessoas era uma sentença de morte. Era o diagnóstico do HIV e o diagnóstico do câncer. Se você tinha alguma dessas doenças na década de 80, a primeira coisa que vinha é vou morrer. O diagnóstico do HIV, o tratamento do HIV melhorou muito e hoje não existe mais. O tratamento do câncer melhorou muito, os diagnósticos melhoraram muito e a doença que eu tinha na década de 80 e a de hoje é totalmente diferente, mas a mentalidade e o preconceito se mantêm. Então, muitas vezes, mesmo hoje, no século 21, 2020, quando o paciente recebe essa notícia, ele ainda tem esse impacto. Tá? Ele ainda tem, é quase que um preconceito isso, que quem tem câncer vai morrer. Não é, pessoal. Tá? Isso é uma ideia enganosa. Tá? Então, assim, mudou os tratamentos, os diagnósticos, tudo mudou, tudo é muito diferente. Mas esse medo ainda está lá enraizado. Tá? Então, assim, é importante eu identificar, poxa, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou preocupado, procurem ajuda. Tá? Com certeza vocês vão ter muito a ganhar. E outra coisa, nunca é um diagnóstico que abala único e exclusivamente a pessoa. É um diagnóstico que abala toda a família. Então, assim, é necessário buscar apoio da família. A família também precisa, muitas vezes, buscar apoio psicológico até para ajudar o paciente. E é uma jornada. Tá? Então, assim, precisa ter orientação, precisa ter, muitas vezes, alguém que vai te dizer, calma, as coisas estão dando certo. E o medo, eu digo que se cria aí um fantasminha, que ele vem assustar o paciente toda vez que tiver que fazer novos exames. E faz os exames, o paciente chega absolutamente assustado, fragilizado, o médico olha e diz assim, olha, tá tudo bem. Os exames estão bons, o senhor está sob controle ou não teve nada, vamos seguir o protocolo. Tá? E o fantasminha vai embora e só retorna toda vez dos exames. Tá? Então, esse tipo de cuidado tem que se ter, tá, pessoal? Temos uma pergunta aqui, doutor. Usar medicamentos por conta própria para depressão podem causar prejuízo no tratamento oncológico? Podem causar prejuízo não apenas no tratamento oncológico, não por interação, tá? Dependendo da medicação, sim.
tá? Algumas interagem com o quimioterápico e podem causar prejuízo, mas o prejuízo maior que isso pode ocorrer, que acaba afetando o tratamento, é um prejuízo de funcionalidade, é um prejuízo da pessoa ficar ruim, né? Como qualquer medicação, né? O paciente vir a se prejudicar até que prove o contrário. A automedicação, eu não conheço nenhum paciente, nenhum caso de pessoas que fez uso de automedicação para depressão que fez a coisa correta. Todos se prejudicaram, pacientes oncológicos ou não oncológicos. Então, assim, é um risco, sim, é prejudicial, sim, e pode afetar todos os aspectos da vida da pessoa. Então, eu não recomendo. Procure alguém, até porque daqui a pouco você vai estar achando que está medicando uma coisa e você está tomando remédio para outra coisa e tudo piora. Nós tivemos vários recadinhos aqui, doutora. A Adria está aqui com a gente, a Silvia, a Rosane, a Neuri, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E como essa é a nossa live de encerramento do Outubro Rosa, é a última live do mês, a gente queria que o senhor deixasse dicas para quem está nos assistindo aqui para a gente encerrar essa live. Pessoal, então assim, agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Eu fico muito contente de ver ex-alunos aí, né, assistindo e mandando recados, né? O que eu posso dizer para vocês? Não deixem para ser feliz amanhã. Felicidade é um direito de todos. Procurem, se vocês não estão bem, se vocês não estão se sentindo dentro de toda essa situação que não está sendo fácil para ninguém, procurem ajuda, procurem apoio. Se nós não nos amarmos, ninguém vai nos amar. Então, essa é a minha dica para vocês. Descubram aquilo que dá prazer a vocês, descubram a alegria da vida. Dificuldades todo mundo passa, problemas todo mundo tem, mas assim, sempre vai ter alguém disposto a ajudar, sempre vai ter pessoas com problemas maiores do que o nosso, tá? E se hoje alguém nos ajuda, amanhã a gente pode ajudar alguém, e isso é o que dá alegria muitas vezes na vida, tá? Então assim, não deixem para ser feliz amanhã, procurem hoje felicidade, tá? Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Valorizem-se, amem-se e sejam felizes. Lembrar também, doutor, que esse material vai ficar disponível no nosso IGTV, tá? Também no nosso canal do YouTube, o vídeo, e no Facebook vai ficar disponível para todo mundo. Então, como vocês viram, está disponível. E o que eu puder ajudar, estou na Kaplan, tá? Podem entrar em contato. Eu posso deixar meu e-mail aqui? É drjacerveira@gmail.com, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, me mandem e-mail, pessoal. Eu estou absolutamente aberto, tá? Respondo os e-mails sempre que possível, tá? E estou à disposição, tá? Um grande abraço a todos, uma boa noite.